aquele conhecimento maior. E no dia em que eles iam assinar a adoção definitiva, a assistente social falou para essa minha amiga: poxa, que bom que ele está sendo adotado, porque o irmão dele, que já tem 8 anos e que não pode mais ficar aqui, ainda não foi adotado. O casal paralisou a adoção e deu início na outra e adotou os dois. Isso é Deus, gente. Isso é Jesus na nossa vida, colocando aquelas 2 crianças na vida daquele casal. Era deles, eles só não conheciam e não sabiam. Então, às vezes, a gente precisa confiar em Deus. Pode demorar um pouquinho? Claro que pode, até porque quando a gente faz bobagem, a gente também demora um pouquinho para fazer bobagem, a gente vai arquitetando. Então, por que quando o bem vai chegar para a gente, não pode demorar só mais um pouquinho? A gente tem que acreditar que isso vai acontecer. A gente tem que crer que a gente não caminha sozinho. A gente tem que crer nos exemplos de Jesus, para que nós possamos ter força. E quando as dificuldades surgirem, é nesse momento que nós temos que ter fé e resiliência. É quando Jesus fala: vem, deixa que eu te alivio da tua dor, que eu te alivio do teu peso. Mas isso é muito importante. Quando Jesus fala vem, ele não está dizendo: ó, deixa tudo comigo e vai embora que eu vou resolver tudo para você. Isso não vai acontecer. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vem até mim, que comigo você vai continuar passando pelas mesmas dificuldades, mas eu vou estar com você. No momento que você cair, eu te levanto. No momento que você fraquejar, eu te animo. No momento que você estiver abandonado por todos, eu continuo com você. É isso que Jesus fala quando fala vem. Ele não vai, diferente do que as pessoas querem acreditar, tirar o peso das nossas costas. Porque se Jesus fizesse isso, ele estaria tirando de nós a oportunidade de aprender. Porque isso aqui é uma escola. Aqui a gente aprende verdadeiramente, da pior maneira possível, às vezes, mas aprendemos. Todos nós já passamos por situações ruins, todos nós. Infelizmente, eu tenho uma péssima notícia para dizer que nós ainda continuaremos passando. Mas, se nós tirarmos bom proveito dessas dificuldades que a vida apresenta para nós, nós vamos mais à frente, quando surgirem outros problemas, tirar de letra esses problemas. E por que nós vamos tirar de letra? Porque nós já sabemos como fazer. Porque nós já sabemos quais os caminhos para seguir. Paulo de Tarso, que era um grande perseguidor dos cristãos, quando se converte ao cristianismo, ele fala: poxa, agora eu vou servir a Jesus, eu vou voltar para Jerusalém e lá vou pregar. Ele volta para a casa dele, nem o pai dele recebe ele, ninguém, nenhum amigo, zero. Ele tem que passar 3 anos no deserto, se recondicionando, e por esses 3 anos, para que as pessoas esquecessem um pouquinho quem ele era, quem ele tinha sido. E mesmo assim, quando ele retorna, as pessoas ainda tinham medo dele. Então ele teve que provar para ele e para as outras pessoas que ele era uma pessoa diferente. Então, se Paulo passou por isso, nós podemos passar tranquilamente, não podemos? Porque nós, numa escala, nós estamos bem abaixo de Paulo. Então, quando nós nos modificamos, como eu usei o exemplo, se a gente tem um vício, parei, isso não significa necessariamente que quem te conhece vai acreditar. A imagem que as pessoas têm da gente, qual é? Daquela pessoa que praticava aquilo. Nós vamos desistir? Claro que não, a gente continua insistindo. Mas nós temos que entender que cada um tem um tempo de maturação.
o fato de que eu me modifiquei não faz com que as outras pessoas aceitem ou acreditem. Eu tenho que mostrar para elas. Não é que eu tenha que querer fazer com que isso seja um compromisso. Eu tenho que provar para todo mundo. E como é que eu provo? Eu tenho que provar, sim, para mim primeiro, fazendo a minha vida como ela tem que ser feita, vivendo segundo os princípios que eu considero corretos. Aí as outras pessoas começam a me enxergar de outra maneira. Assim são os nossos obsessores. Todos nós temos inimigos espirituais que ficam aqui nos acompanhando porque nos conhecem de outros tempos e sabem tudo aquilo que nós já fizemos. Mas quando nós vamos nos modificando, eles também acompanham essa modificação, mas no primeiro momento eles não aceitam. Por que não aceitam? Porque o recorte que eles têm de nós é daquela outra pessoa. Imagina se eu fui um inquisitor lá na Espanha, que queimava gente viva. Quem eu botei na fogueira para queimar só lembra de mim o que? Acendendo a fogueira, não é isso? Ele não vai lembrar de mim agora, não queimo mais gente em fogueira. Até que eu prove para essa pessoa, para esse irmão, de que eu não sou mais aquele, ele continua acreditando nisso. Ou então ele acha, é lobo em pele de cordeiro. Ele está só fingindo que é uma coisa para dar o bote. Pode ser que esteja, né? Pode ser que ele esteja certo ou não. Agora, cabe a nós, todos os dias, perseguir essa nova pessoa que eu quero ser. Isso dá trabalho, tá? Essa modificação dá trabalho. Por isso é que Jesus fala, vem. Porque através dos exemplos de Jesus fica mais fácil, gente. Imagina se a gente não tem Jesus. Imagina se Jesus não tivesse estado entre nós. Que tipo de exemplo nós teríamos? Quem nós perseguiríamos com o exemplo? Quem iria nos dizer, ama a teu próximo? Quem iria nos dizer, dá a outra face? Quem iria dizer, se alguém te manda andar 1000 passos, ele anda 2000? Nós não teríamos esses exemplos. Nós não saberíamos do amor de Jesus para com as pessoas. Nós não saberíamos o que é amar verdadeiramente. Porque o tipo de amor que nós conheceríamos é esse amor que nós temos aqui entre nós. Um amor que ainda é muito interesseiro, né? Que Jesus amava as pessoas incondicionalmente. Ele andava com as pessoas e sabia quem elas eram. Ele andava com Judas e sabia que em algum momento Judas o ia trair. Ele andava com Pedro e sabia que Pedro o ia negar. Ele andava com Tomé e sabia que Tomé era vacilante. E por aí vai. Mas Jesus falou, não quero andar com vocês não, vocês vão andar lá com a turma de vocês, eu só quero gente que realmente acredita em mim. Ele não ia andar com ninguém. Então Jesus sabia exatamente a natureza de cada um de nós, mas ele confiava, assim como ele confia em nós, de que em algum momento tudo aquilo que ele ensinou e mostrou através das suas ações iria fazer sentido na vida dessas pessoas. Olha, eu estou com 63 anos. Eu lembro de coisas que meu pai falava para mim quando eu tinha 10 anos. E hoje, 53 anos depois, faz sentido na minha vida. Mas quando eu tinha 10 anos não fazia sentido nenhum. Precisaram 53 anos para que eu entendesse o que o meu pai, uma pessoa como eu, falha, cheia de defeitos como eu, falava para mim. Então, assim é Jesus. Jesus vem nos falando a cada encarnação, a cada século, sobre o que é melhor para nós. E ele acredita que em algum momento vai fazer sentido na nossa vida, e vai fazer sentido. Porque esses irmãos que nós conhecemos e temos em alta conta,
como Madre Teresa, como Dom Helder Câmara, Gandhi, Chico Xavier, Divaldo Abora e tantos outros. Essas pessoas, eles não surgiram do nada, eles não vieram especiais até nós. Eles, assim como nós, vieram na caminhada, mas aprenderam mais rápido que nós. Graças a Deus que aprenderam mais rápido, porque nos mostraram, nos deixaram a trilha por onde nós temos que seguir. O Dom Helder Câmara, que foi cardeal da Igreja Católica, para vocês mais novos que não conhecem, ele era cardeal lá em Recife, no Pernambuco, e ele era desse tamanho assim, pequenininho, é um homem magrinho, mas muito franzinozinho, mas era um gigante quando você o enxergava em termos de fé. Ele era um gigante, porque a fé dele, o amor, o precedia. Então as pessoas enxergavam não aquele homem pequenininho, mas enxergavam aquele homem de bem. E na época da ditadura, os estudantes marcaram uma marcha na praia de Boa Viagem, e a polícia foi para combater aquilo, e ia virar uma guerra. E Dom Helder, sabendo, foi para lá e ficou no meio deles dois, ficou entre os estudantes e os soldados, e o comandante da brigada mandava os soldados avançarem, e os soldados não avançavam, e o comandante pergunta para o estudante de ordem, por que eles não avançam? Mas Dom Helder está ali. Então aquele homem pequenininho não permitiu que aquele mundo de gente se matasse. Isso só uma pessoa com a moral muito elevada, com muito amor no coração, é capaz de fazer com que os outros o enxerguem. E isso não foi conseguido do nada, foi conseguido com muito esforço pessoal, muita renúncia, muita abnegação. Então, quando nós abraçamos os exemplos de Jesus, nós temos que primeiro saber que nós não podemos ser mais as mesmas pessoas, porque nós não vamos conseguir mais ser. É igual como usei o exemplo da pessoa que tem um vício. Uma vez que você abre mão daquele vício, aqueles amigos seus não podem mais continuar sendo seus amigos, não porque você não gosta mais deles, porque não existe mais sintonia entre você e aquilo. Então nós temos que nos afastar e buscar outros caminhos, assim como nós, quando verdadeiramente queremos ser melhores, nós vamos ter que abrir mão de coisas que nesse primeiro momento talvez nos dessem muito prazer, mas que não podem mais fazer parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque senão nós não nos melhoramos, porque senão nós não seguimos adiante naquilo que nós nos propusemos a fazer. É difícil? Claro que é difícil. Ninguém falou que é fácil. Nunca é fácil abrir mão de velhos hábitos. Nunca é fácil. Mas nós precisamos abrir mão dos velhos hábitos. Para se atender ao pedido de Jesus, que fala, vem, é necessário fazer coisas diferentes. Aqueles irmãos que nós conhecemos como os 12 apóstolos, quando verdadeiramente resolveram seguir a Jesus, cada um deles teve que abrir mão até de família, até do nome. Pedro era Simão, trocou de nome, e assim tanto quanto os outros trocaram de nome, que era uma profissão de fé, porque eles tiveram que mudar hábitos, fazer com que as pessoas os enxergassem de forma diferente. E se a gente não fizer isso, se a gente não se modificar, não adianta dizer, não, eu sou outra pessoa, mas as pessoas não enxergam em nós a modificação, a mudança. É igual você mora numa casa, e aí
Você não faz manutenção nenhuma na casa, a casa fica feia e você fala assim, essa casa está muito feia, vou mudar para outra. Você não faz manutenção na outra casa, a outra casa fica feia, aí você vai ficar a vida inteira mudando de casa, porque era só pintar a casa, né? Mas a gente não pinta a casa, a gente quer mudar o ambiente. Mas se a gente não se modifica interiormente, todo o ambiente é igual. A cada lugar que nós formos, é como uma casa sem manutenção. Então nós temos que fazer a manutenção dentro de nós, modificar aquilo que entra para nós, ter noção perfeita da nossa responsabilidade com a nossa família, com os nossos amigos, com a religião que a gente abraça, com aquilo que a gente faz, porque nós estamos sendo observados o tempo todo. Basta você dizer que você tem uma religião, seja ela qual for, você é observado. Todo mundo fica torcendo para você cometer um erro, para te apontar e falar, olha só, Santinho do Pau, olha lá, ó, frequenta lá essa ou aquela religião, mas ó, continua fazendo essas bobagens. Então, nós somos o tempo todo observados pelos encarnados, e é mais fácil, porque esses nós enxergamos, e pelos desencarnados aí é difícil, porque esses nós não enxergamos, e eles estão à espreita, tomando conta da nossa vida. Por quê? Porque em algum momento nós fizemos alguma coisa para merecer isso. Ninguém se torna meu inimigo só porque quer. Eu fiz alguma coisa. Se eu, através dos meus bons exemplos, fiz o inimigo, menos mal. Mas normalmente a gente faz inimigo porque a gente faz o mal mesmo, a gente pratica o mal, a gente deseja o mal, a gente, enfim, comete erros achando que está acertando, mas lá no nosso íntimo a gente sabe que está errando. Assim como Judas, quando vende a Jesus, ele achou que estava fazendo um negócio bom pra caramba, porque ele achou que Jesus vai se rebelar, e aí Jesus vai liderar a libertação do povo judeu da dominação romana. Mas ele não conhecia Jesus. Ele andava com Jesus, mas não conhecia Jesus. Se ele conhecesse Jesus, ele não tinha feito isso. Obviamente que posteriormente ele conhece a Jesus. Assim como Filipe. Tem uma historinha do Filipe, que foi um dos apóstolos de Jesus, que é muito interessante. Jesus falava do novo reino. E aí, Filipe, escutando, fala, poxa vida, Jesus vai comandar um novo reino. Eu quero uma boquinha nesse novo reino. Ele entendeu literalmente que era um reino mesmo, reino terrestre. Ele entendeu aquilo, ele olha, andava com Jesus e não entendia do que Jesus estava falando. E aí um dia ele fala, Jesus, me fala desse novo reino. Jesus falou, ó, amanhã eu vou sair à primeira hora da casa de Pedro, você me espera lá, nós vamos para o monte orar, e você me espere no caminho, eu te conto sobre o novo reino. 3 horas da manhã, Filipe estava na frente da casa do Pedro, Jesus sai, já tinha um casal esperando Jesus, porque a filha desse casal estava com uma febre muito alta. Nós estamos falando de um tempo que não tinha médico, né? Pobre então, aí que não tinha médico mesmo. E aí, Jesus vai, eles chamam Jesus vai até a casa desse casal, impõe as mãos sobre a criança fica curadinha, ele sai da casa, mas já tinha um mundo de gente esperando lá de fora, para saber que Jesus estava ali. E as pessoas pedindo, Jesus atendendo, falando, trocando informações, Jesus atendendo ali, e vão caminhando, e aquele mundo de gente interrompendo, e Filipe querendo saber sobre o novo reino, e nada de acontecer, porque Jesus estava sendo interrompido por aquele mundo de gente. Eles caminham o dia todo, na volta a mesma coisa acontece, e quando eles retornam às 2 da tarde, Filipe já extenuado, cansado, chateado, porque não tinha, fala para Jesus, por favor, me fala sobre o novo reino. Jesus olha para ele e fala, Filipe, tu andou comigo o dia todo e não aprendeu nada, né? Nós somos assim, nós andamos com Jesus o tempo todo, a gente não aprende nada. Por quê? Porque nós estamos em busca de coisas materiais. Jesus não vai nos dar nada de material, absolutamente nada.
Até porque, para onde a gente vai depois que desencarna, a gente não precisa de bens materiais. O que a gente precisa é de bens morais, é de levar para o outro lado a nossa moral, a nossa melhoria, a bondade que nós carregamos em nosso coração, todo o bem que nós fizemos para todas as pessoas desinteressadamente. Não aquela bondade que a gente faz e posta em rede social, mas a bondade em que só 3 pessoas sabem: eu, a pessoa que recebeu, e Deus, mais ninguém. Essa é a verdadeira bondade, esse é o verdadeiro amor. É disso que Jesus falava. Esse novo reino significa que nós precisamos mudar a nossa forma de ver a vida, de agir na vida. Os bens materiais são necessários, claro. Nós não podemos andar aí sem roupa, precisamos de lar para viver, de dinheiro para poder nos sustentar. Mas temos que dar o real valor a tudo isso. Os bens materiais não vão conosco para o outro lado. Os bens materiais sequer vão dentro do caixão, porque não cabe. Nem a roupa que a gente está vestido, quando a gente desencarna, vai com a gente, fica dentro do caixão. Nós só vamos vestidos, mas a roupa fica. Então nada de material, mas nada de material mesmo, vai nos servir. Muito pelo contrário, se nós tivermos apego aos bens materiais, quando a gente desencarnar, nós vamos ficar tão presos a esses bens materiais que a gente não consegue seguir adiante. E nós vamos nos tornar obsessores daquelas pessoas que nós falamos: eu te amo. Por quê? Porque a pessoa está usando aquilo que pretensamente eu acho que é meu, que já não me pertence mais. Uma vez que eu desencarnei, o que eu tenho? Nada. Nada de material me pertence mais. Já passou para outra mão. Nós cansamos de ver fortunas imensas passam de mão em mão e acabou, ponto final. Então, quando Jesus fala para a gente: vem, nós temos que ir, mas sem interesse. Quando nós fizermos as nossas orações, não vamos ficar pedindo coisas materiais, que coisas materiais nós temos capacidade, se tivermos coragem e força, de conseguir. E aquilo que for mais difícil demora mais um pouquinho, mas vamos pedir a Deus que nos dê coragem, que nos dê força, que nos dê resiliência, que nos dê fé para continuar vivendo, para continuar seguindo adiante, para que quando a desencarnação, ou seja, a morte, nos encontrar, nós não tenhamos arrependimentos, nós não tenhamos nada que nos prenda aqui como se fosse uma âncora, que nós possamos seguir adiante sem medo das consequências do que vem pela frente. E aí nós vamos atender ao chamado de Jesus, segurar na mão dele e seguir adiante. Porque o que nos impede ainda de atender esse chamado de Jesus vem é justamente isso. É o apego a isso aqui. É o apego aos amores que nós temos. Nós cansamos de ver, infelizmente, todo dia isso parece, a vida falando: hoje eu não vou ler, mas você vê todo dia tem um feminicídio. Isso parece uma praga. Isso é horroroso. Homem que mata a mulher, que bate na mulher, porque acha que a mulher pertence a ele, que é uma propriedade dele. Onde é que está a escritura disso? E por que faz isso? Porque acha que é dono, da mesma forma que a pessoa acha que é dono de uma cadeira. Isso tem que parar. Nós, como sociedade, a gente tem que parar com isso. A gente tem que entender o papel de cada um dentro da sociedade. E quando Jesus fala: vem para mim, nós temos que abrir mão disso, abrir mão do ciúme, abrir mão do sentimento de posse. Ninguém pertence a ninguém. Nós fomos criados individualmente por Deus. Nós somos seres individuais. E embora nós estejamos vivendo juntos, nós continuamos sendo seres individuais. Nós não perdemos a nossa individualidade porque casamos, porque namoramos, porque noivamos.
Nós não perdemos, continuamos sendo seres individuais. Sabe essa história de alma gêmea? Não existe alma gêmea. Deus não criou duas almas para serem eternamente juntas. Não, a gente em algum momento um vai ter que largar a mão do outro e seguir cada um para um lado, para os dois construírem a sua própria individualidade. A hora que a gente compreender que se uma pessoa cresce individualmente, ela arrasta a outra se a outra quiser, para também crescer individualmente. Mas o que nós mais vemos é se um cresce, o outro sente ciúme, não gosta, se sente diminuído. Eu vi um casal amigo, aconteceu isso, em que um ascendeu profissionalmente mais do que o outro, e o outro se sente coitadinho, porque a outra pessoa não podia fazer isso. Olha só o crime que ela cometeu, um crime pavoroso, de crescer mais do que o outro. E às vezes a gente faz isso, né? Na nossa vida, a gente sente ciúme do outro, inveja. Não façamos isso, vamos deixar essas bobagens claras, que isso vai nos impedir de prosseguir, vai nos impedir de atender o chamado de Jesus. Jesus está sempre falando, vem. Mas esses impedimentos é que fazem com que a gente não chegue até lá. Por quê? Porque nós estamos distraídos, nos preocupando com os bens materiais, com as posses, inclusive de pessoas, com o egoísmo, com o desamor, com o medo das consequências da nossa mudança. Vamos seguir adiante. Olha, existe uma coisa que a gente jamais pode esquecer. Deus